A paz do Senhor Jesus, nesses versículos, Deus vai falar contigo. Daniel 5, versículo 20 seguinte, que fala assim: Quando, porém, seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os homens e o seu coração foi feito semelhante às dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe de comer erva como bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e quem quer que constitui sobre ele. Tu, Belzazar, que é seu filho, não humilhastes o coração, ainda que sabia de tudo isso, e te levantasse contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, destes louvores a deuses de prata, ouro, bronze e de ferro, de madeira, de pedra, e não ouvem, não sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Esse versículo, ele cabe para o nosso tempo, embora sendo algo que aconteceu no passado. Por quê? Porque nós vemos que isso acontece hoje com grande frequência. Por quê? Nós vamos compreender aqui no versículo 5 de Daniel que o rei, ele dá uma festa e ele simplesmente manda pegar os utensílios do Senhor que o pai dele tinha pego em Jerusalém, e o Senhor escreve na parede e ele não consegue compreender, porque diante daquela atitude Deus não se agradou, e eles se lembram, diante do pavor do rei, porque o rei ficou apavorado ali, que tinha um que tinha condição de ler o que estava escrito ali. A rainha lembra ele. E quando ele chega diante do rei, ele lembra o que aconteceu com o pai do rei, Nabucodonosor. O que Deus tinha feito com ele, porque ele se ensoberbeceu, o orgulho tomou conta do seu coração, e ele não reconheceu Deus. E Deus colocou ele como um animal para pastar. Sim, é o que está no texto, eu acabei de ler. E o seu filho sabia disso. E mesmo sabendo do que Deus fez, destronando o seu pai, aleluia, glória a Deus, ele pegou os utensílios e usou. Nós vamos ver aqui que Daniel chama a atenção dele e fala: você fez o que não devia. E você conheceu e sabia muito bem o que aconteceu com teu pai. Glórias a Deus, aleluia. E nós vamos ver aqui, amados irmãos, que ele é chamado justamente para ler. Mas o que eu quero dizer também acerca desse versículo é que Daniel é chamado porque aqui, estudando e pesquisando sobre o texto, quando ele foi trazido, exilado no caso, ele tinha entre 16 anos por aí. Aqui, nesse texto, no estudo diz que ele tinha já 85. Por isso que ele pergunta: é você mesmo ainda? Né? Que tinha um espírito excelente sobre a sua vida, que conseguia decifrar sonhos, visões. Era você que ajudava meu pai? Foi você que recebeu um cargo do meu pai? E era ele que estava ali, apesar da idade. O que eu quero dizer aqui nesta noite é que, independente da idade, independente de quando começamos, nós temos que permanecer tendo a graça de Deus na nossa vida e permanecendo em conhecimento e evolução espiritual. Porque nós vamos conhecer toda a história de Daniel. Ele começou se separando, se santificando, orando 3 vezes por dia, buscando a face de Deus e obedecendo à Escritura. E ali ele foi sendo elevado a um nível espiritual que não é qualquer um que consegue chegar. Por isso é que ele é chamado aqui, e quando ele é chamado, ele decifra o que Deus fala acerca do rei. Porque como ele pecou usando os utensílios de Deus,
Ele traduz o que está escrito na parede, né? Mani, mani, tekel e parzim. Aí ele faz a tradução. Olha só a tradução de Mene. Contou Deus o teu reino e te deu cabo dele. Olha só. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Veja bem. Então ali ele trouxe uma tradução da parte do Senhor. Mas o que eu quero falar, irmãos, aqui, é que quantos estão como este rei aqui, Balzazar, orgulhosos, soberbos, se sentindo tronados, se sentindo dono do pedaço. Aonde nós vamos ver que Daniel lembra ele. Assim como teu pai foi destronado, você também vai ser. Porque você desobedeceu. Você passou por cima daquilo que era santo, daquilo que era de Deus. E Deus nos chama a termos um zelo, um cuidado com as suas coisas santas. Aleluia. E muitas pessoas, amados irmãos, estão vivendo achando que se mandam. Como esse rei aqui. Porque ocupa um lugar de posição, porque tem um cargo com posição, porque às vezes está no lugar alto onde Deus colocou, mas ali se levanta, ali esquece do Senhor, ali vira as costas para Deus, porque era o que acontecia aqui com o pai desse rei e que estava acontecendo com ele. Ele não parou para pensar que assim como o pai dele foi destronado e Deus colocou aonde colocou o pai, poderia colocar ele. Só que para ele a sentença foi pior. E nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem falado acerca de sentenças, acerca de entrar tirando algumas pessoas, destronando, tirando de algumas cadeiras na qual ele colocou, porque são pessoas que se esqueceram. Esqueceram de que quem coloca, quem tira é Deus a seu tempo. Só que aqui Deus se levantou com ira. E nós estamos vivendo um tempo de ira na face da terra, onde Deus tem falado, bradado, em que Ele vai sim tirar pessoas de cadeira, vai tirar pessoas de trono, vai mexer em várias áreas na terra, mostrando que Ele é Deus que comanda. Porque mais que com os nossos olhos nós vimos que parece que tudo perdeu do controle, mas ele está dizendo, não tem nada perdido de controle diante de mim, é eu que faço, é eu que opero. E veja bem, a ponto de trazer aqui Daniel, e ele traduziu, e ele sentenciou o rei. Então o que Deus está dizendo é que há sentenças sobre vidas de pessoas que se esqueceram de Deus e viraram as costas e começaram a usufruir. Irmãos, é o que Deus brada ao meu coração. É o que Deus fala nesse texto, nesta noite para nós. Pessoas que estão usando as coisas santas de Deus, porque tem poder na mão. Porque a mensagem é esta. E Deus está dizendo, eu vou tirar. Vou destronar, vou tirar a cadeira e uns eu vou matar. Alguns eu vou chegar matando, tirando. Porque o orgulho, a soberba tomou conta. O texto fala disso, irmãos. Não sou eu que estou falando. Veja bem, o Senhor disse para ele, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus falou isso. Só que de uma maneira que ele escreveu que o rei não entendeu. Mas Daniel entendeu, tendo a sabedoria, o espírito excelente sobre a vida dele. Pesado fostes na balança e achado em falta. Imagina, a gente ser achado em falta diante de Deus. Dividido foi o teu reino e dado a medos e persas. Veja bem, é Deus tirando, falando assim, você já não é mais rei para mim. Você já está destronado, já tem outro para ocupar o seu lugar. E é assim na nossa vida espiritual, é assim na nossa vida com Deus, é assim quando nós estamos servindo a Ele, independente da onde Deus nos colocou. Se nós não estivermos de acordo, nós estivermos fazendo a vontade de Deus, se nós estivermos fazendo como Deus quer, Ele corta, Ele tira. E foi o que aconteceu com ele. Porque daí nós vamos ler aqui no texto
que como ele tinha prometido a Daniel que ele daria ali uma roupa nova e um anel, uma corrente e também um cargo, ele faz isso e proclama Daniel o terceiro no governo do seu reino. Mas o texto termina dizendo que naquela mesma noite ele foi morto. Deus cumpriu aquilo que está falando. E Deus tem falado isso claramente, de várias maneiras. Não só por essa palavra, mas por muitos profetas que ele tem levantado na face dessa terra para falar acerca de que ele vai destronar e tirar muitas pessoas que têm se levantado contra as coisas santas do Senhor, contra a palavra de Deus e contra aqueles que estão pregando a verdade. Aleluia. E Deus nesta noite trouxe essa palavra para dizer, é confirmação de tudo aquilo que você tem ouvido. Vou fazer, vou tirar e vou mostrar quem é que manda no céu e na terra, porque eu, o Senhor, eu não mudo. E muitos vão ter a oportunidade de ver Deus fazer, Deus operar. Muitos vão se lembrar das profecias e até mesmo dessa palavra que está sendo ministrada nesta noite, que a mão de Deus vai descer e vai pesar sobre a vida de muitos que estão em cadeiras, que estão em tronos, que estão em poderes. E Deus aqui está falando não só da igreja. Ele está falando de todas as áreas onde tem pessoas com poder, com cargos importantes, mas que estão agindo contra Deus e contra a sua palavra. E nós sabemos que nessa área, desse jeito, dessa forma, Deus ele não mudou. Ele entra, ele opera, ele age, ele tira, ele coloca quem quer, ele parece até que está tudo perdido, mas Deus diz essa noite, o controle é meu. Sou eu que opero, sou eu que faço. E eu vou destronar, e eu vou matar. Porque a palavra fala isso nesta noite. Glórias a Deus. Então é tempo de conserto, é tempo de mudança, é tempo de reconhecê-lo como Senhor e como Salvador, e é tempo, sim, de se humilhar, tirar a soberba, o orgulho, a avareza do coração, porque esses dois reis aqui, eles foram arrancados do trono e da cadeira que Deus tinha colocado, justamente porque eles achavam que eles eram melhores do que Deus. Mas não existe ninguém e nada maior e melhor do que o nosso Deus, que é vivo, que é santo e que é poderoso. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.